E continuamos dando sequência à nossa maratona da Masterclass Situações Clínicas Especiais em Odontologia. E agora nós vamos conversar sobre diabetes. A diabetes é uma doença grave e que compromete muito a qualidade de vida das pessoas. Muitas pessoas acham que a diabetes é uma coisa simples. Basta não comer doces e o problema está resolvido. Mas este é um grande engano. O diabetes é um problema de saúde muito sério e que normalmente vem acompanhado de vários outros. O diabetes já atinge 15 milhões de brasileiros e esse número vem crescendo nos últimos anos. Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. No diabetes tipo 1, os sintomas aparecem na infância ou adolescência. Esse tipo é o mais raro. No entanto, o diabetes tipo 2 é o que vem mais crescendo. 90% dos diabéticos são do tipo 2, que está associado ao estilo de vida das pessoas. A obesidade, o sedentarismo, a falta de exercício físico, a alimentação incorreta e outros fatores fazem que as pessoas desenvolvam a doença. Além disso, é importante lembrar que quem tem pais, tios, avós ou irmãos diabéticos tem maior chance de desenvolver diabetes. Quando comemos alimentos, qualquer um, não só doces, por exemplo, o macarrão do domingo, o pastelzinho da feira, a pizza do sábado à noite, o corpo quebra esse alimento em pequenas partes, entre elas a glicose, responsável por fornecer energia para as células do corpo. Para que a glicose possa entrar nas células, ela precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina. O pâncreas é o órgão responsável pela produção de insulina. Na pessoa diabética, o pâncreas não produz insulina suficiente, ou existe, em virtude do acúmulo de gordura, uma resistência dos tecidos à ação dessa insulina. Com isso, a glicose não consegue entrar nas células, ficando acumulada no sangue. Isto provoca danos graves nos vasos sanguíneos, nos nervos e nos órgãos, como rins, fígado e cérebro. O diabetes é traiçoeiro. No início, o paciente não percebe os sintomas, como, por exemplo, muita sede, muita vontade de urinar, fraqueza. Muitos só descobrem que têm a doença quando acontece uma complicação. Muitas vezes, essas complicações estão ligadas a outros problemas de saúde, como a hipertensão e o colesterol elevado. A hipoglicemia é uma das complicações da diabetes, e ela é causada pelo excesso de insulina ou agentes hipoglicemiantes orais e a ingestão inadequada de glicose. E esse tipo de complicação muitas vezes acontece no consultório, aonde o paciente passa a apresentar durante o tratamento como sinais e sintomas fraqueza, nervosismo, palpitações, suor frio. Então, diante desses sintomas, nós devemos, tendo a informação que o paciente é diabético, perguntar se ele se alimentou antes da intervenção, se ele apenas tomou a sua medicação anti-hipoglicemiante, e se não se alimentou, aí a gente deveria ter no consultório, uma
uma balinha de café, ou mesmo até um refrigerante, para fornecer a esse paciente para que nós pudéssemos, dessa maneira, reverter o quadro de hipoglicemia. E, nesse momento, a consulta ela não deve, né, ser dada continuidade. A gente aborta a consulta e o paciente volta num outro momento. Então, a avaliação odontológica é fundamental, né, para que o tratamento odontológico possa transcorrer da melhor forma, para evitar problemas, como a gente falou, da hipoglicemia durante o procedimento odontológico. Então, a ideia é evitar desequilíbrios metabólicos durante o tratamento. Instruções sobre dieta e medicamentos para minimizar o risco, como hipoglicemia e hiperglicemia, devem ser dados ao paciente. Quanto às soluções anestésicas, estão indicadas aquelas que contêm vasoconstritor do tipo aminas simpatomiméticas, podendo ser empregadas em diabéticos dependentes ou não de insulina, nos diferentes procedimentos odontológicos, sejam cirúrgicos ou não, obedecendo-se, claro, às doses limites recomendadas para as distintas soluções anestésicas, além do cuidado de se prover a aspiração prévia e a injeção lenta do líquido anestésico. Nas situações de urgência odontológica, como nos processos inflamatórios ou infecciosos agudos, em pacientes diabéticos não controlados, deve-se optar pelas soluções que contenham vasoconstritores do tipo felipressina. Quanto ao uso dos antibióticos, não difere da preconizada a pacientes normais, devendo ser empregada os mesmos grupos antibióticos, dosagem, posologia e duração do tratamento. Sendo que, nos pacientes diabéticos descompensados, situação que as células de defesa encontram-se diminuídas, está, sem dúvida nenhuma, indicado a profilaxia antibiótica. A ação hipoglicêmica de medicamentos como diabinese, daonil, que são medicamentos bem comuns, pode ser potencializada pelo ácido acetil salicílico, por anti-inflamatórios não esteroidais. Quando houver indicação de uso dos anti-inflamatórios não esteroidais em diabéticos, é recomendável que o cirurgião dentista somente os empregue após trocar informações com o médico. Em situações onde a dor é de intensidade leve e moderada, a dipirona ou paracetamol são os mais indicados nas dosagens e posologias habituais. A dexametasona em dose única pode ser uma opção como medicação pré-anestésica em intervenções odontológicas invasivas, que geralmente vêm acompanhadas de dor e edema de maior grau e intensidade no pós-operatório. A doença periodontal, como nós sabemos, ocorre devido ao acúmulo de placa bacteriana sobre os dentes. Esta placa, cada vez mais, vai penetrando no espaço entre dente e gengiva e as bactérias ali presentes podem entrar na corrente sanguínea do paciente. A partir desse momento, essas bactérias desencadearão um processo inflamatório que afeta não só os dentes, mas o organismo todo. Esta inflamação pode dificultar a absorção de insulina e aumentar a resistência insulínica dos pacientes diabéticos. Dessa forma, haverá uma maior descompensação glicêmica por parte desses pacientes, o que, se persistente, acarretará no comprometimento do metabolismo de proteínas
e lipídios também. E da mesma forma, a diabetes dificulta o controle da doença periodontal. Por isso que nós dizemos que a diabetes e a doença periodontal têm uma mão de via dupla. Uma retroalimenta a outra. A doença periodontal, quando não controlada, dificulta o controle insulínico ou cria resistência nos tecidos à insulina. E da mesma forma, a doença periodontal também passamos a ter uma maior dificuldade no seu controle. Por quê? Porque acabamos tendo níveis de neutrófilos, de células de defesa, reduzidas. Consequentemente, a doença periodontal também acaba tendo maior dificuldade de controle. E aqui, nesse caso, a gente vê uma fotografia de livro, né, onde a gente observa uma condição de gengivite hiperplásica e eritematosa de um paciente com diabetes não controlado. Então essa é uma condição bem comum em pacientes não compensados.